Tem gente que te feriu e seguiu a vida como se nada tivesse acontecido, mas você ficou ali com o peso do que nunca foi dito, com a frase que você merecia ouvir e nunca veio. Algumas dores não gritam, elas permanecem disfarçadas de normalidade, mas sabotando a sua paz. Martin Luther King não disse temos uma proposta de justiça. Ele disse I have a dream. E o mundo inteiro ouviu porque aquilo não era só um discurso, era um pedido emocional que atravessava almas. É por isso que hoje eu trago aqui a minha caneca Boot comigo, porque tem dias que a gente precisa olhar para uma frase e lembrar daquilo que não pode mais ser ignorado. E a de hoje me lembra que palavras têm peso. Algumas palavras queimam, outras libertam. Sou Fabiano Lopes, especialista em sistemas empresariais, estratégia aplicada e palestrante. Aqui compartilho reflexões simbólicas que destravam vidas, decisões e relações. Se você quiser uma frase que te lembre quem você está se tornando, o link da Caneca Boot está logo aqui abaixo e junto dele o livro da semana com um desconto maravilhoso para quem entende que algumas verdades precisam ser ditas antes que seja tarde. Agora respira comigo, porque esse vídeo é sobre feridas que o tempo não curou. Porque o tempo não cura o que não foi reconhecido, o tempo só esconde. A cura exige coragem. Talvez o que mais te feriu não tenha sido o erro, mas a forma como ele foi ignorado. Ou pior, como foi pedido desculpas. Sem verdade, sem gestos, sem transformação. Esse livro, As Cinco Linguagens do Perdão, de Gary Chapman, é um guia simbólico sobre como as pessoas precisam escutar o pedido do jeito certo. Porque perdão não é só uma frase, é uma linguagem. E cada pessoa só se liberta quando escuta o que o coração entende. Neste vídeo, compartilho os 5 principais insights e como usar cada um deles para encerrar ciclos, curar o que ainda pesa, ou reconstruir o que vale a pena com clareza, humildade e verdade. Então vamos aqui aos 5 insights desse livro. Algumas dores não precisam de novos ferimentos, elas só precisam continuar ignoradas, para continuar abertas. Quantas vezes você sentiu que merecia um pedido de desculpas, mas ele nunca veio? Ou pior, ele veio rápido, automático, como se estivesse apenas cumprindo o protocolo, e você ali com o coração aberto, recebendo uma frase genérica. O primeiro insight eu chamo de o peso invisível do não dito. Tem gente que te magoou, mas nunca reconheceu o impacto do que fez. Simplesmente seguiu a vida como se a dor fosse pequena demais para importar. E talvez você ainda esteja tentando ser forte, mas toda vez que lembra do que aconteceu, sente que algo ali nunca foi concluído. É como uma carta que deveria ter sido enviada, mas foi deixada na gaveta, sem selo, sem coragem e sem verdade. Expressar arrependimento é mais do que dizer desculpa. É olhar nos olhos, é reconhecer o estrago. Não é sobre aliviar a culpa de quem te feriu, é sobre validar a dor de quem ficou. Se alguém te machucou e você nunca escutou um me desculpe de verdade pelo que eu te causei, você não está exagerando. Você está sentindo o que o outro deveria ter enxergado. Talvez agora você entenda porque certas conversas te travam, porque certas pessoas te incomodam mais do que deveriam, porque você ainda não recebeu o que sua alma precisava para virar a página. Mas nem todo um me desculpa é verdadeiro. E é aí que entra o próximo insight. A raiz do perdão é a responsabilidade. Quantas vezes você ouviu, desculpa se eu te magoei? Essa frase parece um pedido, mas é um desvio. Ela diz: a culpa não foi minha, foi sua sensibilidade. Pedir desculpa sem assumir o erro é como plantar semente em asfalto. Nada floresce ali. Aceitar a responsabilidade não é se envergonhar, é ter coragem de dizer: eu fiz isso e isso doeu em você. E talvez você também precise olhar para trás e perceber quantas vezes você pediu desculpas para sair de cena.
e não para curar de verdade. A maioria das pessoas não sabe pedir perdão porque cresceu ouvindo que errar é fraqueza. Então aprendemos a justificar, a atenuar, a maquiar. Mas a verdadeira cura começa quando alguém diz: eu errei e sinto muito por isso. Sem rodeios, sem defesas, sem tentar parecer certo. E quando isso acontece, o silêncio começa a perder força. A dor começa a ter forma e o perdão começa a fazer sentido. Mas e quando o pedido vem e o erro continua? Porque tem gente que pede perdão só para poder repetir o erro com menos culpa. E é exatamente aí que entra o próximo capítulo da nossa jornada. E se algum desses dois insights que passamos aqui te fizeram lembrar de uma história mal resolvida ou de uma frase que você merecia ter escutado, então compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir também. Curte, comenta, coloca aqui nos comentários qual das duas verdades que falamos até agora mais te confrontou. E se quiser se aprofundar no livro, o link está logo aqui abaixo na descrição com desconto simbólico aqui, porque curar o que pesa não deveria custar caro. Agora tem gente que fala bonito, mas nunca entrega gesto, pede perdão, mas nunca pergunta o que eu posso fazer para consertar. E você fica com a sensação de que só ouvir me desculpa é como tentar apagar incêndio com fumaça. Então o terceiro insight é reconstruir a ponte que você quebrou. Tem erros que quebram pontes e tem pedidos que tentam atravessar sem construí-las. Restituir não é pagar com culpa, é mostrar esforço, é fazer algo tangível para mostrar que você entendeu o impacto do que causou. Algumas pessoas não precisam de um pedido, precisam de uma atitude. Às vezes, é devolver a confiança com tempo. É refazer o gesto que um dia feriu, mas agora com respeito. Como posso consertar? Essa pergunta é humilde e poderosa, porque ela tira você do centro da dor e coloca o outro como prioridade emocional. Se alguém já te pediu perdão, mas nunca demonstrou nenhum esforço real, você sabe o quanto isso irrita. Fica parecendo que a dor foi pequena ou que o pedido foi só protocolo. Palavras vazias tentam atravessar pontes caídas, mas o abismo continua lá. E às vezes, a pior parte nem é a falta de gesto, é a repetição do erro. E aí entramos no quarto insight. Desculpar não é curar. Você já ouviu a mesma desculpa mais de uma vez? Talvez da mesma pessoa, talvez até de você mesmo. Me perdoa, dessa vez vai ser diferente. Mas não foi. Porque perdão sem mudança é manipulação educada, é teatro emocional, é o disfarce da repetição. Muita gente confunde arrependimento com incômodo. Ela se sente mal, mas não se transforma. O verdadeiro arrependimento não se mede no pedido, se mede no comportamento. Mudar exige esforço, comprometimento, sacrifício real. Não é dizer não vou fazer mais isso. É mostrar que está disposto a não fazer, mesmo quando é difícil. Talvez você esteja preso num ciclo. Alguém pede desculpas, você acredita, o erro volta. Esse ciclo cansa a alma. E talvez chegue um momento em que a pergunta não é mais será que ele vai mudar? Mas sim, e se quem tiver que mudar for você? Porque o perdão nem sempre acompanha quando o outro pede. Às vezes começa quando você escolhe seguir. E é exatamente isso o que o próximo insight vai te mostrar. Porque às vezes o pedido de perdão nunca vem e a vida fica presa no que faltou. Você espera, repete mentalmente como a conversa deveria ter sido, imagina o outro dizendo tudo o que precisava ouvir. Mas a verdade, ele nunca diz. E o tempo passa, com você carregando o peso da ausência. A prisão do talvez um dia vira rotina. Então chegamos no quinto insight, que é perdoar também é decidir seguir. O perdão não é um contrato, é uma chave. E às vezes é você quem precisa girar primeiro.
Tem gente que só consegue seguir em frente quando entrega o que o outro nunca pediu, ou quando tem coragem de dizer: "Você pode me perdoar?" Essa pergunta não diminui, ela liberta. Pedir perdão é se colocar vulnerável, não para se humilhar, mas para encerrar o ciclo que te prende a algo que já deveria ter sido encerrado. Talvez você precise pedir esse perdão, ou talvez você precise parar de esperar que ele venha. Perdoar não é esquecer, é escolher não carregar o que já está pesado demais. Isso não depende do outro, depende de uma decisão sua. Se ninguém voltar para consertar, você ainda pode seguir para reconstruir. Porque perdão é decisão e cura é escolha. Algumas feridas não querem vingança, elas só queriam ser reconhecidas. Talvez agora você entenda porque algumas pessoas ainda te pesam, porque certas conversas te travam. E porque, mesmo depois de tanto tempo, você ainda sente como se algo estivesse em aberto. O perdão não começa com o outro, começa com a verdade. E a verdade tem linguagem. Hoje você descobriu que existem 5 formas de pedir perdão: dizer sinto muito com emoção real, assumir a responsabilidade sem desvio, oferecer restituição com gestos, mostrar mudança com consistência e pedir perdão diretamente com humildade. E que talvez o que você mais precisava não era que a pessoa tivesse errado menos, mas que ela tivesse pedido desculpas do jeito certo. Agora a pergunta muda: você ainda vai esperar o outro mudar? Ou vai escolher seguir leve? Porque tem dores que só terminam quando você solta o peso do que nunca veio e começa a construir a vida com o que ainda pode ser. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para encerrar ciclos que já duraram demais. Você está sendo forjado porque forjado não é quem nunca se feriu, é quem tem coragem de encarar a dor e não deixou que ela definisse quem ela seria. A vida não te deve nada, mas ela é justa. Ela está pronta para te dar exatamente o que você plantar. Então levanta e vai para a vida porque ela está esperando por você.